Ele morreu sozinho, abandonado em uma ilha esquecida. Mas seu corpo nunca se decompôs. Séculos depois, continua intacto, desafiando todas as explicações. Mas essa não é a única coisa inexplicável na história de São Francisco Xavier. Como um jovem nobre, cheio de ambição, tornou-se o maior missionário do Oriente? Como ele converteu dezenas de milhares de almas sem falar suas línguas? E qual foi o milagre impressionante que fez com que sua canonização acontecesse de forma tão rápida? A verdade é que existe um detalhe pouco conhecido sobre sua vida, um segredo que mudou tudo. E quando você descobrir, verá que sua missão foi muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Fique comigo até o final e se inscreva no canal Vozes Sagradas, porque hoje você vai conhecer não apenas a história, mas o legado imortal do santo que evangelizou o Oriente. Vamos começar? Na vastidão das colinas de Navarra, onde o vento cortante sussurrava entre as torres de pedra do castelo de Javier, nasceu Francisco, o filho mais novo de uma família nobre. Seu berço era de uma linhagem guerreira, forjada entre alianças políticas e batalhas pela independência de sua terra. Mas enquanto as muralhas imponentes protegiam sua infância, um destino implacável desmoronava a estabilidade de sua casa. O ano era 1506 e Navarra estava sob ameaça da coroa de Castela. A guerra não tardou a engolir sua família em ruína. O exército invasor, impiedoso, tomou terras, destruiu sonhos e subjugou aqueles que um dia foram poderosos senhores. Francisco cresceu, vendo seu pai definhar sob o peso da derrota, sua mãe, outrora altiva, tornando-se uma sombra do que fora, e seus irmãos exilados, marcados para sempre pela humilhação. Mas o menino, embora forjado na adversidade, não deixou que a tragédia definisse seu destino. Havia algo em seus olhos, uma chama de ambição, um desejo de grandeza que o fazia querer mais do que simplesmente carregar o peso do passado de sua família. Se não podia conquistar terras com a espada, faria isso com o intelecto. Sonhava com uma vida de prestígio, onde seu nome fosse reverenciado não pela nobreza do sangue, mas pelos feitos conquistados com mérito próprio. E foi essa sede de glória que o levou a Paris, coração da cultura e do saber europeu, onde sua história tomaria um rumo inesperado. Aos 19 anos, partiu para a prestigiada Universidade de Paris, o epicentro do pensamento humanista e teológico da época. Ali, as torres da Sorbonne pareciam tocar o céu, e as ruas estreitas fervilhavam com o passo apressado de estudantes e mestres. Francisco logo se destacou. Dotado de uma mente aguçada e uma oratória brilhante, avançou nos estudos filosóficos, preparando-se para uma carreira acadêmica que lhe traria prestígio e reconhecimento. Sua vida era repleta de disputas intelectuais, banquetes nos salões universitários e a ambição de ascender como um grande erudito. Nada lhe parecia mais distante do que a simplicidade da fé ou o sacrifício pela religião. Foi então que o destino, ou melhor, a providência divina, colocou um homem em seu caminho. Seu nome era Inácio de Loyola, um ex-soldado, ferido em batalha e convertido pelo fogo do arrependimento, um homem que via no mundo não uma escada para a glória terrena, mas um campo de batalha onde as almas precisavam ser conquistadas para Deus. Inácio não era como os outros mestres de Paris. Ele não buscava títulos, nem riquezas, nem a aprovação dos doutores da Sorbonne. Seu único desejo era formar um exército de homens dispostos a deixar tudo por Cristo. Francisco, no entanto, não se impressionava. Achava irritante a insistência daquele ex-soldado em lhe falar sobre a vaidade das ambições terrenas. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Perguntava-lhe Inácio.
Mas Francisco não queria ouvir. Era jovem, talentoso, e a ideia de abandonar sua busca pelo sucesso acadêmico para se entregar a uma vida de renúncia parecia absurda. Os dois discutiam ferozmente. Inácio via algo em Francisco que o próprio jovem se recusava a enxergar. Uma alma feita para grandes feitos, mas que ainda estava presa à ilusão de uma glória passageira. Os meses se passaram e Francisco se manteve firme em sua resistência. Mas, pouco a pouco, as palavras de Inácio começaram a ecoar em seu coração. Nos momentos de silêncio, quando a agitação dos debates acadêmicos cessava e a cidade mergulhava na escuridão da noite, Francisco sentia uma inquietação estranha, como se uma voz lhe sussurrasse que havia algo mais, algo maior do que ele mesmo estava disposto a admitir. A verdade era que, apesar de sua recusa em aceitar a fé que Inácio lhe oferecia, ele começava a sentir um vazio cada vez mais profundo. Tudo aquilo que antes lhe parecia suficiente, o reconhecimento dos mestres, o prestígio entre os colegas, a promessa de um futuro brilhante, já não lhe dava a mesma satisfação. A virada aconteceu em um momento de solidão. Francisco, vencido pelo cansaço de suas próprias ambições, começou a refletir sobre sua vida. Viu-se diante de uma escolha: continuar perseguindo um sonho que, no fundo, sentia ser vazio, ou abrir-se à possibilidade de algo novo, algo que talvez exigisse tudo dele, mas que também pudesse preencher sua alma de um modo que nunca experimentara. Foi então que, em um gesto silencioso, aceitou ouvir Inácio não mais como um adversário intelectual, mas como um guia. O caminho até a conversão, no entanto, não foi imediato. Foi um processo de luta interna, de resistências e dúvidas, de temor diante do que significaria abandonar seus planos. Mas à medida que mergulhava nos exercícios espirituais de Inácio, algo dentro dele começou a mudar. O orgulho deu lugar à humildade, a ambição cega foi transformada em desejo de servir. Quando finalmente caiu de joelhos na pequena capela de Montmartre, em 1534, ao lado de Inácio e de outros companheiros, e fez os votos que o tornariam um dos primeiros jesuítas, já não era mais o mesmo homem. Aquele instante selou sua nova missão. Francisco Xavier, o jovem nobre que sonhava com glórias mundanas, tornava-se agora um soldado de Cristo, disposto a ir até os confins da terra para levar a luz do Evangelho. O que ele ainda não sabia era que esse chamado o levaria muito além do que jamais poderia imaginar. O sol mal havia despontado sobre os telhados de Roma quando Francisco Xavier cruzou os portões da cidade. Seus passos eram firmes, mas em seu coração havia uma expectativa silenciosa. Desde o dia em que, ao lado de Inácio de Loyola, se tornara um dos primeiros jesuítas, sua vida havia se transformado numa jornada de renúncia e entrega. Agora, diante da imensidão da cidade eterna, estava prestes a dar um novo passo, sem sequer imaginar que esse caminho o levaria ao fim do mundo conhecido. Os primeiros tempos em Roma foram intensos. Ele e seus companheiros se colocaram a serviço do Papa Paulo III, oferecendo-se para missões onde fossem necessários. Francisco sonhava em evangelizar a Europa, talvez pregar aos pobres nos campos da Itália ou converter os corações endurecidos da França. Mas a vontade de Deus, como tantas vezes, era outra. Em 1540, chegou a Roma um pedido inesperado. O rei de Portugal, Dom João III, solicitava missionários para levar a fé cristã às Índias Orientais, onde a colônia portuguesa se expandia em meio a um mundo de culturas e religiões desconhecidas. A princípio, 2 padres foram escolhidos para a missão. Francisco não estava entre eles. Ele acompanhou os preparativos, viu os escolhidos organizarem seus poucos pertences, ouviu as conversas sobre as terras exóticas do Oriente e algo dentro dele começou a arder. Como não desejar partir? Como não desejar estar entre aqueles que cruzariam os mares para anunciar o Evangelho? Mas ele,
permaneceu em silêncio, convencido de que sua missão era outra. Até que, na última hora, tudo mudou. Um dos padres ficou gravemente doente e não poderia viajar. Alguém precisava substituí-lo, e a escolha recaiu sobre Francisco. O chamado chegou sem aviso, sem tempo para despedidas longas ou reflexões demoradas. Em questão de dias, embarcou para Lisboa, onde se prepararia para deixar a Europa para sempre. A viagem até Portugal foi breve, mas carregada de emoção. Em Lisboa, Francisco teve sua primeira visão do que o aguardava. Nos portos, multidões se aglomeravam, marinheiros gritavam ordens e o cheiro de sal e peixe impregnava o ar. Os navios que partiam para as Índias estavam carregados de especiarias, tecidos e armas, mas também de homens que partiam sem garantia de retorno. Muitos morriam no caminho, vítimas de doenças, naufrágios ou ataques piratas. Francisco sabia disso. Sabia que se embarcasse, talvez nunca mais visse Roma ou seus irmãos jesuítas. Mas algo dentro dele o impulsionava para a frente. Deus o chamava, e ele não hesitaria em responder. No dia da partida, o céu estava carregado de nuvens escuras. O navio, um dos grandes galeões da coroa portuguesa, balançava suavemente nas águas do Tejo. Francisco subiu a bordo com poucos pertences, um crucifixo, um breviário e a roupa do corpo. Os sinos das igrejas tocavam ao longe quando as velas foram içadas e o porto começou a se afastar. O vento frio cortava o rosto e ele soube naquele instante que sua vida nunca mais seria a mesma. A travessia foi uma provação. Durante 13 meses, Francisco enfrentou o que parecia ser um purgatório sobre as águas. O espaço era apertado e o cheiro de madeira úmida, sal e suor era quase insuportável. O convívio com os marinheiros revelou a ele um mundo de brutalidade e desesperança. Homens que bebiam até desmaiar, que brigavam por comida e que muitas vezes morriam sem os sacramentos, sendo lançados ao mar como se nunca tivessem existido. Ele passou noites inteiras, ajoelhado no convés, rezando pelos que partiam sem Deus. Pregava quando podia, confessava os que se arrependiam, mas via que muitos morriam endurecidos, sem fé, sem esperança. As tempestades eram frequentes. Ondas gigantescas erguiam-se como muralhas de água, e o navio parecia um brinquedo nas mãos do oceano. Em uma dessas noites, os ventos sopravam tão fortes que rasgaram as velas e fizeram o barco inclinar-se perigosamente. O pânico tomou conta da tripulação. Francisco se segurou no mastro e elevou uma prece silenciosa. Se aquela fosse a vontade de Deus, que seu corpo afundasse nas profundezas, mas que sua alma fosse recebida nos braços do Senhor. Então, como se sua oração tivesse sido ouvida, os ventos começaram a acalmar e a tempestade finalmente cedeu. Mas o pior ainda estava por vir. Em meio às dificuldades da viagem, uma praga se espalhou pelo navio. Homens caíam um a um, consumidos por febres e delírios. As noites eram preenchidas por gemidos de dor e o cheiro da morte pairava no ar. Francisco não fugiu, cuidava dos doentes, lavava suas feridas, dava-lhes os últimos sacramentos. Muitas vezes, segurava a mão de um moribundo até seu último suspiro, sussurrando orações enquanto sua alma partia. Quando finalmente chegaram a Goa, em 1541, Francisco mal podia acreditar que havia sobrevivido. Seu corpo estava fraco, sua pele marcada pela dureza da viagem, mas seus olhos brilhavam. Ali, diante daquela nova terra, ele sabia que sua missão estava apenas começando. O que ele não sabia era que Goa não seria o fim da jornada, mas o primeiro passo para uma vida de sacrifício, desafios e milagres que o tornariam um dos maiores missionários da história. Quando Francisco Xavier pisou em Goa, em 1542, o calor era sufocante. O cheiro de especiarias misturava-se ao odor da madeira envelhecida dos navios que ancoravam no porto.
Os sons eram um turbilhão de vozes, marinheiros gritando ordens em português, mercadores indianos barganhando preços, crianças correndo descalças pelas vielas poeirentas. Mas o que mais lhe chamou a atenção não foi a exuberância daquela terra exótica, e sim a decadência moral que encontrou entre os próprios cristãos. A cidade, a principal colônia portuguesa no Oriente, era um caldeirão fervilhante de culturas, onde comerciantes europeus conviviam com hindus, muçulmanos e convertidos ao cristianismo. Mas ao observar de perto, Francisco viu que a fé era superficial. Muitos colonos viviam como senhores opressores, explorando os locais, entregues ao luxo e à imoralidade. Até mesmo alguns padres haviam se deixado corromper, tratando a religião como um mero adorno, uma formalidade vazia. Aquilo lhe doeu profundamente. Como poderiam os cristãos, aqueles que deveriam ser testemunhas vivas do Evangelho, viver de modo tão distante dos ensinamentos de Cristo? Francisco não perdeu tempo. Começou visitando hospitais e prisões, onde encontrou os doentes e os esquecidos. Ele se deparou com leprosos abandonados, escravos castigados e homens à beira da morte, que nunca haviam ouvido falar do amor de Deus. Sentava-se ao lado deles, ouvia suas dores, limpava suas feridas, falava-lhes da misericórdia divina, batizava os que aceitavam a fé e preparava os moribundos para a eternidade. Mas embora sua missão ali fosse essencial, algo o inquietava. Seu olhar se voltava para além das muralhas de Goa, para os vilarejos miseráveis onde o nome de Cristo jamais havia sido pronunciado. Foi então que soube dos pescadores da costa de Pescaria, um povo simples, esquecido, vivendo à margem da sociedade. Eles haviam sido batizados por missionários anteriores, mas tinham sido deixados sem orientação, sem catequese, sem sacerdotes. Eram cristãos apenas no nome. Decidido a mudar isso, Francisco partiu para viver entre eles, trocando o conforto de Goa por cabanas de palha e noites ao relento. A chegada foi um choque. As aldeias eram precárias, as casas feitas de barro e palha, e a fome marcava o rosto das crianças. A língua era uma barreira impenetrável. Os pescadores falavam tâmil, uma língua desconhecida para ele. Mas Francisco não se intimidou. Observava, escutava, tentava aprender as palavras mais básicas. Aos poucos, com gestos, olhares e esforço incansável, começou a se comunicar. E foi ali que encontrou sua verdadeira vocação: evangelizar os esquecidos. Ele percorreu as aldeias a pé, descalço, carregando apenas um sino. Com ele, chamava as pessoas para ouvi-lo. Usava símbolos e histórias para ensinar a fé, desenhando na areia quando as palavras não bastavam. Ensinava-lhes o Pai Nosso, a Ave Maria. Falava-lhes sobre Jesus com a paixão de quem o conhecia intimamente. Os pescadores se encantavam com aquele homem que não buscava ouro nem poder, mas sim suas almas. No entanto, sua missão não era bem vista por todos. Os brahmanes, líderes religiosos hindus, temiam a influência cristã e começaram a incitar a população contra ele. Francisco sofreu ameaças, foi expulso de aldeias, enfrentou hostilidade e insultos. Mas nada o detinha. Ele avançava cada vez mais para o interior, batizando aos milhares, levando consolo aos que jamais haviam conhecido a esperança. Em uma de suas cartas, escreveu sobre o cansaço extremo. Muitas vezes não tenho sequer tempo para comer. Estou tão esgotado que mal consigo manter-me de pé. Mas logo acrescentava: sei que não há alegria maior do que gastar minha vida por Deus. Seu trabalho começou a dar frutos, as comunidades cristãs se multiplicaram e um novo ardor espiritual tomou conta das aldeias. Ainda assim, Francisco sabia que a missão na Índia não era o fim. Seu coração ardia por horizontes ainda mais distantes. Ouviu falar de um arquipélago desconhecido, onde jamais um missionário havia pisado: as Ilhas Molucas.
Ele sabia que ali o cristianismo precisava ser plantado do zero, sem qualquer estrutura ou apoio. Mas não hesitou, e mais uma vez partiu rumo ao desconhecido. A bordo de um pequeno barco, cruzou mares revoltos, enfrentou tempestades violentas e quase perdeu a vida em naufrágios. O próprio mar parecia testá-lo, como se quisesse dissuadi-lo daquela jornada. Mas nada podia deter Francisco Xavier. Sua missão estava apenas começando. Os ventos do Mar do Sul sopravam fortes quando Francisco Xavier avistou pela primeira vez a costa montanhosa do Japão. O horizonte, envolto em brumas, revelava aos poucos uma terra misteriosa, com pequenas vilas de telhados curvados e campos de arroz estendidos até onde a vista alcançava. Era o ano de 1549. E após anos evangelizando na Índia e nas ilhas do Sudeste Asiático, o missionário sentia que sua jornada o levava para o desafio mais difícil de sua vida. A viagem até o Japão não fora fácil. Durante meses, enfrentara mares tempestuosos e navegara em embarcações precárias, sempre dependendo da generosidade dos mercadores e marinheiros que encontrava pelo caminho. Mas nada o preocupava tanto quanto a incerteza do que o esperava naquela terra desconhecida. Ao contrário da Índia, onde o cristianismo já havia chegado através dos portugueses, o Japão era um mundo fechado, orgulhoso de sua cultura milenar e profundamente desconfiado de estrangeiros. Francisco sabia que ali não bastava pregar. Ele precisaria conquistar os corações com inteligência, paciência e, acima de tudo, amor. Desembarcou em Kagoshima, no domínio do clã Shimazu, acompanhado por alguns companheiros e por um ex-samurai convertido ao cristianismo, que lhe serviria como intérprete. O primeiro choque foi a barreira da língua. O japonês era completamente diferente de qualquer idioma que já ouvira, e Francisco percebeu que não poderia simplesmente repetir a estratégia que usara entre os pescadores da Índia. Precisava compreender a cultura, os costumes e, principalmente, a forma como os japoneses enxergavam o mundo. Os primeiros dias foram de total isolamento. Os habitantes da vila o olhavam com desconfiança, mantendo distância, e os monges budistas, influentes na região, viam sua presença como uma ameaça. Mas Francisco não desistiu. Aos poucos, começou a aprender palavras básicas, a observar como os japoneses interagiam, como discutiam filosofia e religião. Percebeu que, ao contrário dos povos mais simples que evangelizara antes, os japoneses valorizavam a lógica, a argumentação e a hierarquia social. Se quisesse ser ouvido, precisava se portar não como um mendigo de Deus, mas como um mestre sábio. Decidiu então adaptar-se. Vestiu-se de forma mais digna, usando roupas mais próximas das usadas pelos monges locais, e passou a apresentar-se não como um simples pregador, mas como um representante de uma nova doutrina vinda do Ocidente. Essa mudança fez toda a diferença. Aos poucos, os japoneses começaram a respeitá-lo e as primeiras conversões aconteceram. Homens e mulheres se aproximavam, curiosos, perguntando sobre o Deus único de quem ele falava, sobre o céu e o inferno, sobre o perdão e a graça. Mas o verdadeiro desafio começou quando tentou apresentar a fé aos senhores feudais. No Japão, nenhuma crença se espalharia sem a aprovação dos daimyos, os poderosos líderes militares que governavam as províncias. Francisco precisava convencer esses homens, acostumados à guerra e ao código rígido dos samurais, de que o cristianismo não era uma ameaça, mas sim um caminho para a verdadeira sabedoria. Viajou até a corte do daimyo de Yamaguchi, um dos mais influentes da região, carregando consigo cartas do vice-rei português e presentes luxuosos, na esperança de conquistar sua atenção. Mas ao chegar, foi recebido com frieza. Os nobres japoneses olhavam-no com superioridade, e alguns riam de seu esforço.
Para eles, Francisco era apenas mais um estrangeiro trazendo ideias estranhas. Foi expulso da cidade e impedido de continuar sua pregação. Mas ao invés de desistir, decidiu mudar sua estratégia. Se os senhores feudais valorizavam o conhecimento e o prestígio, então ele se apresentaria como um embaixador da grande civilização europeia. Retornou a Yamaguchi, dessa vez com uma abordagem diferente. Falou sobre a grandiosidade da Europa, sobre seus reis e filósofos, e só então introduziu a fé cristã como a verdadeira fonte dessa sabedoria. Dessa vez, o daimyo o ouviu com interesse e, embora não se convertesse, permitiu que ele pregasse livremente. A notícia se espalhou e, pouco a pouco, comunidades cristãs começaram a surgir no Japão. Homens de todas as classes, camponeses, samurais e até alguns nobres, começaram a abraçar a fé. Mas o sucesso trouxe inimigos. Os monges budistas, vendo a nova religião crescer, começaram a incitar a população contra Francisco. Ele sofreu perseguições, foi ameaçado e impedido de pregar em certas regiões. Mesmo assim, não recuou. Após 2 anos, deixou o Japão com a certeza de que plantara uma semente que um dia floresceria. Mas seu coração já estava voltado para um desafio ainda maior: a impenetrável China, a terra dos imperadores, onde jamais um missionário cristão havia pisado. Ele sabia que o caminho seria árduo, mas sua fé era inabalável. E assim, mais uma vez, partiu rumo ao desconhecido, sem saber que estava se aproximando de seu último destino. O vento soprava forte quando Francisco Xavier avistou, no horizonte enevoado, a silhueta distante da China. A grandiosa terra dos imperadores, isolada do mundo por muralhas não apenas físicas, mas culturais e políticas, era a última fronteira que ele sonhava cruzar. O Japão havia sido um desafio imenso, mas a China era uma fortaleza ainda mais impenetrável. Nenhum missionário havia conseguido entrar. A pena para estrangeiros que ousassem pisar em solo chinês sem permissão era a morte. Ainda assim, Francisco sentia que sua missão só estaria completa se pudesse levar o evangelho até os confins daquela civilização milenar. Em 1552, depois de deixar o Japão, ele chegou à ilha de Sanxiang, ou Shangchuan, um pedaço de terra esquecido no Mar do Sul da China, onde mercadores portugueses faziam escala antes de tentar negociar com os chineses. O lugar era árido, quase desabitado, e Francisco logo percebeu que estava à mercê da boa vontade dos traficantes e intermediários locais. Seu objetivo era encontrar uma forma segura de entrar no império sem levantar suspeitas, mas a cada dia que passava, tornava-se mais evidente que ninguém estava disposto a arriscar a própria vida para ajudá-lo. A esperança surgiu quando um comerciante português lhe apresentou um homem chinês chamado Antônio, que prometeu levá-lo ao continente. O plano parecia viável. Francisco se passaria por um mercador importante e, com isso, poderia atravessar as barreiras da burocracia imperial. No entanto, havia um preço. Antônio exigia uma grande soma de dinheiro para o risco que correria. Francisco não hesitou. Reuniu os poucos recursos que tinha e confiou que Deus proveria o resto. Mas, enquanto aguardava que os preparativos fossem feitos, o tempo começou a se esgotar. As chuvas incessantes tornavam o ar pesado e úmido. O inverno se aproximava e, com ele, o frio implacável que castigava a ilha. Francisco começou a adoecer. No início, era apenas um cansaço que atribuía às longas caminhadas e às noites mal dormidas. Mas logo vieram as febres. O corpo enfraquecia dia após dia e sua pele queimava como se estivesse em brasas. Ainda assim, recusava-se a descansar. Insistia em continuar rezando, pregando para os poucos que vinham procurá-lo e escrevendo cartas aos seus irmãos jesuítas, relatando seus planos para a conversão da China. Mas o golpe mais duro ainda estava por vir.
Antônio, o homem em quem confiara suas esperanças, desapareceu sem deixar rastros, levando consigo todo o dinheiro. O plano de entrar na China desmoronou. Agora, sem recursos, sem contatos e sem forças para tentar uma nova estratégia, Francisco Xavier estava sozinho em uma ilha estrangeira, sem qualquer chance de prosseguir. O frio castigava suas noites, e o chão duro de sua cabana de madeira parecia sugar suas últimas energias. A doença avançava rápido. Sua respiração tornava-se pesada, o corpo fraco mal conseguia sustentar-se. Não havia médicos, nem remédios, apenas um pequeno grupo de amigos que tentavam confortá-lo. Ele sabia que estava morrendo, mas, em vez de desespero, seu coração se preenchia de paz. Talvez Deus não quisesse que ele chegasse à China. Talvez sua missão tivesse sido apenas abrir caminho para os que viriam depois. Na madrugada de 2 de dezembro de 1552, com os olhos voltados para o céu escuro sobre o mar, Francisco Xavier deu seu último suspiro. Ali, em uma ilha esquecida pelo mundo, morreu o maior missionário da Igreja desde os tempos dos apóstolos. Mas sua obra não havia terminado. O fogo que ele acendera se espalharia pelos séculos, e sua memória viveria para sempre na história da evangelização. O céu estava cinzento quando os primeiros sinais da febre começaram a consumir Francisco Xavier. O vento gelado soprava do mar, atravessando as frágeis tábuas da cabana em que ele se refugiava na ilha de Shangchuan. A cada dia que passava, seu corpo, outrora tão resistente às provações das missões, tornava-se mais fraco, mais exausto. O mercador chinês, que garantira sua entrada no continente, desaparecera sem deixar rastros, levando consigo todo o dinheiro que Francisco reunira para subornar os guardas chineses. O plano de entrar no império como um embaixador da fé estava ruído. Nenhum navio ousava aproximar-se da costa para levá-lo adiante. A esperança de atravessar os portões da China, de converter o império mais fechado do mundo ao Evangelho, parecia cada vez mais distante. Ele já não lutava contra perseguições ou mares revoltos. Agora, enfrentava a mais impiedosa de todas as batalhas: o abandono. As promessas que haviam sido feitas a ele foram se desfazendo uma a uma. O cristianismo não era bem-vindo na China, e Francisco sabia que se tentasse desembarcar, poderia ser preso ou até mesmo condenado à morte. Mas nada disso lhe doía tanto quanto a consciência de que estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante de completar sua missão. Os dias na ilha se tornaram um ciclo implacável de espera e sofrimento. O ar úmido impregnava suas roupas e o frio cortante das noites fazia seus ossos doerem como se fossem de vidro. Seus poucos companheiros, incapazes de encontrar uma solução, observavam impotentes enquanto ele se debilitava cada vez mais. No início, Francisco tentava manter a esperança, repetindo em orações baixas as palavras que haviam sustentado sua fé ao longo de tantos anos. Mas logo, sua voz se tornou rouca, suas mãos tremiam e o cansaço tomou conta de sua alma. Sua única companhia era o som incessante das ondas quebrando contra as rochas da ilha. A febre veio como uma serpente silenciosa, rastejando sobre ele durante as madrugadas intermináveis. O calor queimava sua pele, mas seus pés estavam gelados como mármore. O suor escorria pelo rosto e sua respiração tornava-se pesada, irregular. Seus olhos, que antes brilhavam com o fogo da missão, agora se perdiam entre as sombras da cabana. Algumas vezes, ele sussurrava nomes. Talvez os de seus irmãos jesuítas, que haviam ficado para trás. Talvez os daqueles que convertera ao longo dos anos. Mas, acima de tudo, murmurava um nome que nunca lhe saíra do coração: Jesus. No final de novembro, Francisco já não conseguia mais levantar-se. O chão duro e frio da cabana era sua única cama, e sua batina, agora rasgada e suja,
cobria-lhe o corpo febril. Os amigos que restavam tentaram buscar remédios na colônia portuguesa de Macau, mas ninguém queria arriscar-se a cruzar aquelas águas traiçoeiras para ajudar um missionário moribundo. Aos poucos, Francisco Xavier foi sendo deixado sozinho, esquecido como um estranho em terra desconhecida. E então veio a noite final. O vento rugia do lado de fora, uivando como um lamento profundo. A lua escondia-se entre nuvens espessas, lançando sombras longas pelo chão de terra batida. Francisco estava deitado, seus olhos semiabertos, como se enxergasse algo além daquele mundo. Seus lábios se moveram pela última vez, formando um sussurro quase inaudível. In te domine, speravi. Em vós, Senhor, esperei. Com um último suspiro, sua alma partiu para aquele a quem havia servido até o fim. E então o silêncio tomou conta da ilha. Não houve sinos dobrando. Não houve multidões chorando sua partida, apenas o vento e o mar, testemunhas do último suspiro do maior missionário do Oriente. Seu corpo permaneceu ali, sozinho, enquanto o mundo continuava sem perceber que acabava de perder um dos maiores santos da história. Mas Francisco Xavier não seria esquecido. Seu nome ecoaria nos séculos seguintes e sua obra jamais se apagaria. Pois mesmo diante da morte, sua missão não terminara. Ela apenas começava. O vento soprava forte na costa de Shangchuan quando os primeiros rumores começaram a se espalhar. Os poucos que ali viviam sabiam que um estrangeiro morrera em completo abandono. Um homem cuja vida havia sido dedicada a uma missão que nunca se concretizaria. Mas aqueles que o conheciam sabiam que a história de Francisco Xavier estava longe de terminar. Seu corpo, esquecido em uma cabana miserável à beira do mar, não seria um túmulo de fracasso, mas um testemunho vivo do milagre que Deus realizaria por meio dele. Poucas semanas após sua morte, os mercadores portugueses que haviam tentado ajudá-lo começaram a planejar o que fazer com seus restos mortais. Deixá-lo na ilha parecia indigno para alguém que havia sido tão respeitado e amado entre os cristãos do Oriente. Mas havia um problema. As leis da China proibiam qualquer tipo de enterro cristão em seu território, e a ilha de Shangchuan era território chinês. Não havia outra escolha. O corpo teria de ser transportado para um local onde pudesse descansar dignamente. Quando abriram o túmulo improvisado para preparar o corpo para a viagem, esperavam encontrar apenas ossos, como acontecia com qualquer pessoa enterrada em um clima úmido e quente. Mas o que viram os deixou sem palavras. O corpo de Francisco estava intacto. A pele ainda conservava sua cor, os traços serenos pareciam os de um homem adormecido e nem mesmo o odor da morte pairava no ar. Os marinheiros se entreolharam, incrédulos. Alguns caíram de joelhos, outros choraram. Era impossível. Nenhum corpo resistiria tanto tempo sem decomposição. Era um sinal. Com extremo cuidado, envolveram o corpo em tecidos e o colocaram em uma pequena embarcação. A viagem até Malaca foi árdua. O mar parecia testar a determinação daqueles homens, lançando ondas contra a embarcação, como se quisesse impedir que levassem o santo embora. Mas finalmente, após semanas de travessia, chegaram ao destino. Malaca, uma das colônias portuguesas no Sudeste Asiático, era um porto movimentado, onde comerciantes de todas as partes do mundo negociavam mercadorias exóticas. Mas naquele dia, não foram as especiarias nem os tecidos finos que chamaram atenção. A cidade parou para ver o corpo de Francisco Xavier. O bispo local, ao ver o estado incorrupto do missionário, ordenou que fosse feita uma verificação minuciosa. Alguns pensaram que era um engano, que talvez tivessem embalsamado o corpo sem que soubessem. Mas não. Não havia nenhum sinal de preservação artificial. Era como se o tempo não tivesse tocado aquele homem, como se a morte não tivesse permissão para levá-lo por completo. A notícia se espalhou como um incêndio. De Goa a Lisboa,
De Roma ao Japão, todos falavam do fenômeno. Milhares de fiéis começaram a pedir relíquias, desejando um pedaço das roupas ou dos objetos que pertenciam a Francisco. Alguns queriam tocar seu corpo, acreditando que havia poder de cura em sua carne, mas os superiores jesuítas sabiam que o santo deveria repousar em um lugar digno. Seu destino final seria Goa, onde sua missão nas Índias começara. A viagem para Goa foi marcada por emoção e reverência. Quando o navio atracou, uma multidão já aguardava no porto. Mulheres choravam, homens se ajoelhavam, crianças eram erguidas para ver de perto aquele que em vida havia sido um farol de esperança para tantos. O corpo foi conduzido em uma procissão solene pelas ruas da cidade, até ser colocado na Igreja do Bom Jesus, onde permaneceria em honra perpétua. Os anos passaram, mas o corpo de Francisco Xavier continuou a surpreender. Mesmo depois de diversas exumações, a carne permanecia intacta. Cientistas, médicos e estudiosos tentaram encontrar explicações naturais, mas nenhuma fazia sentido. O milagre era evidente. Francisco Xavier, o missionário que nunca descansava, parecia continuar em sua missão, mesmo depois da morte. Séculos depois, sua mão direita foi separada e enviada para Roma, como símbolo do trabalho incansável que realizara em vida. Até hoje, peregrinos do mundo inteiro viajam para Goa para ver seus restos mortais e pedir sua intercessão. O homem que morreu sozinho em uma ilha esquecida tornou-se um dos maiores santos da Igreja. Seu corpo incorrupto, seu legado imortal, continuam a ecoar pelo mundo como um testemunho vivo de sua fé e de sua missão inacabada. As ondas do tempo passaram sobre a história de São Francisco Xavier, mas nunca foram capazes de apagar seu nome. Mesmo após sua morte solitária em uma ilha esquecida, sua missão não se encerrou. Pelo contrário, espalhou-se como um incêndio divino, alcançando terras e corações que ele mesmo nunca pôde ver. Seu corpo incorrupto, preservado contra as leis da natureza, tornou-se um símbolo vivo da graça que Deus derrama sobre aqueles que o servem com total entrega. No entanto, sua jornada rumo à glória eterna ainda não estava completa. O impacto de sua vida e de sua morte percorreu continentes. Nos anos seguintes à sua partida, missionários jesuítas se espalharam pela Ásia, continuando a obra que ele começara. No Japão, a pequena semente plantada por Francisco Xavier cresceu, tornando-se uma fé forte e enraizada, ainda que duramente perseguida. Na Índia, Goa permaneceu como um centro do cristianismo no Oriente, um farol que continuava a iluminar almas. Mas o que mais impressionava era o fervor daqueles que ouviam falar dele. Sua história não era apenas contada, era vivida, inspirando novos evangelizadores a enfrentarem os mesmos desafios, a atravessarem os mesmos mares, a darem as próprias vidas por Cristo. Enquanto seu nome ecoava pelo mundo, a Igreja reconhecia que aquele homem não poderia ser esquecido entre os tantos que haviam servido ao Evangelho. A devoção a ele cresceu rapidamente e relatos de milagres começaram a surgir. Pessoas que tocavam seu corpo incorrupto eram curadas. Marinheiros em perigo clamavam por sua intercessão e eram salvos de naufrágios. Famílias desesperadas encontravam esperança ao invocá-lo. Sua fama ultrapassou as fronteiras das missões jesuíticas e chegou a Roma, onde sua canonização se tornou inevitável. Em 1622, 70 anos após sua morte, Francisco Xavier foi oficialmente canonizado pelo Papa Gregório XV. A Praça de São Pedro, em Roma, ficou repleta de fiéis que se reuniram para testemunhar o reconhecimento de um dos maiores missionários da história. Sua imagem foi elevada ao altar dos santos, mas sua missão não parou ali. A partir daquele momento, ele se tornava o patrono universal das missões,
Um título que refletia não apenas o quanto ele havia feito em vida, mas o quanto sua influência continuaria a se expandir. Séculos se passaram, mas São Francisco Xavier jamais foi esquecido. Seu corpo, ainda incorrupto, permanece na Basílica do Bom Jesus, em Goa, onde milhões de peregrinos de todo o mundo vão para venerá-lo. Sua mão direita, aquela que tantas vezes abençoou, batizou e escreveu cartas para guiar almas, foi levada a Roma como uma relíquia sagrada, um testemunho de que o santo que tanto trabalhou nunca cessou de interceder por aqueles que desejam seguir seu caminho. Hoje, sua história continua a inspirar missionários, sacerdotes e leigos a saírem de suas zonas de conforto, a atravessarem os mares da indiferença e do medo, levando a fé aos que ainda não conhecem Cristo. Seu nome é lembrado em cada igreja dedicada às missões, em cada oração de quem pede forças para evangelizar. O fogo que ardeu em seu coração jamais se apagou. São Francisco Xavier pode ter partido deste mundo, mas seu espírito continua vivo, impulsionando a Igreja para os confins da terra. O santo que nunca descansou, nem mesmo na morte, segue conduzindo almas ao encontro de Deus.